Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 11 do segundo trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista Adultos da CPAD, que tem como título Os prejuízos da mentira na família. Texto áureo encontra-se no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9. E diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Verdade prática diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava a igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses, tinham bens, negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Tópico 1. Uma conversão duvidosa. Subtópico 1. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Romanos 1,16. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 3 a 7. É importante enfatizar que, no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Pelas atitudes de Ananias e Safira, infere-se que eles verdadeiramente não foram transformados, não nasceram de novo, não experimentaram a metanoia, a mudança de mente, de mentalidade, e continuavam vivendo de acordo com os hábitos carnais. E nós vamos ver no decorrer desta lição quais foram as consequências trágicas desse estilo de vida. Subtópico 2. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão entre os irmãos. Atos 2,42. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos que se converteram ali depois da pregação do apóstolo Pedro, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Atos 4, 34 e 35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Atos 4, 36 e 37. Então, aqui o comentarista vai
enfatizar essa questão de que a igreja ali pós-Pentecostes era uma igreja que amava as pessoas, que tinha uma comunhão, os irmãos experimentavam uma comunhão entre eles, e eles também se preocupavam com aquelas pessoas mais pobres da cidade de Jerusalém. Isso foi despertado no coração deles, daquela igreja ali recém-nascida, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo leva o cristão a ser generoso, a cuidar das pessoas que realmente necessitam de auxílio, de ajuda. Subtópico 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Qual era o plano deles? Vender uma propriedade que eles tinham e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Aí é que está o fingimento de Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade que era deles, né? Eles não precisavam vender, se eles não quisessem vender, poderiam ficar com a propriedade. Mas venderam porque viram que todo mundo estava fazendo isso. Né? E quiseram também, né, ali fazer algo para chamar a atenção. Isso é um perigo. A generosidade tem que ser algo espontâneo, tem que ser algo voluntário. Eles venderam a propriedade, pegaram uma parte do dinheiro, levaram aos pés dos apóstolos e disseram que estava ali todo o dinheiro da venda da propriedade, quando na verdade, né, eles haviam retido, segurado uma parte do valor para eles. Então, eles mentiram para o apóstolo. Aí é que está o grande problema de Ananias e Safira. Né? Não foi porque eles levaram uma parte do dinheiro e ficaram com a outra, porque mentiram. Porque se eles tivessem falado para Pedro, trouxemos aqui 50% do valor da propriedade e guardamos 50% para nós, não teria problema algum. E a oferta deles seria recebida e ajudaria muita gente. Mas eles tentaram mentir para os líderes da igreja. E com isso eles estavam, na verdade, mentindo para o Espírito Santo. Subtópico 4, quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro respondeu a Ananias. Leia Atos 5, 3 e 4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Atos 5, 9, parte A. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar, enganar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar fazer isso, na verdade, eles estavam mentindo para o Espírito Santo. E, né, de certa forma não, eles estavam mentindo para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Tópico 2, o problema da mentira dentro da família. Subtópico 1, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Atos 5, versículo 1. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposa, filhos e filhas e outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Então o Ananias e Safira, como muitos cristãos hoje, acham que estão mentindo para os líderes. Pode até enganar o pastor, enganar o líder da igreja, enganar os irmãos, mas não tem como enganar o Espírito Santo de Deus. Ele sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida. Até aquelas coisas que a gente nem verbaliza, nem fala, só pensamos no nosso pensamento, ele conhece. Então não adianta querer
achar que vai enganar a Deus. Não vai. E esse foi o erro de Ananias e Safira. E naquele momento ali do início da igreja cristã, eles foram punidos com a morte física. Hoje talvez isso não aconteça. Muitos que estão mentindo aí, vivendo uma vida de mentira, talvez não caiam durinho, mortos ali no chão. Mas estão morrendo espiritualmente, se é que já não estão mortos, espiritualmente falando. E se Jesus voltar, ou se eles partirem dessa vida para a eternidade, correm o sério risco de não serem salvos. A mentira, ela é terrível e ela deve ser combatida vigorosamente dentro da família e na vida do cristão individualmente. Subtópico 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e que o espírito se opõe à carne para que o homem não faça o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito. Gálatas 5, 17, 24 e 25. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. João 8, 44 e 45. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Então, veja bem, a carne, a mentira faz parte das obras da carne. Então, se a pessoa está mentindo, ou se ela mente seguidamente, ela está vivendo na carne e não no espírito. Isso é um perigo, porque só aqueles que realmente vivem no espírito e conseguem dominar os seus desejos carnais, suas vontades carnais, é que realmente mostram que nasceram de novo, que são cheios do Espírito Santo e que almejam morar com Jesus por toda a eternidade. E cuidado com aquelas pequenas mentiras, entre aspas, pequenas mentiras entre aspas. Tipo assim, quando alguém liga para falar com o irmão, com o pai ou com a mãe, e dizem para o filho avisar que eles não estão em casa. Isso muitos fazem até rindo, até achando graça, mas essa pequena mentira ali no coração da criança, do filho ou da filha, vai depois produzir um fruto amargo. Pode até produzir um fruto trágico. Então é preciso cuidar. E não brincar de forma alguma com isso. Sempre o cristão precisa ser verdadeiro, porque o Senhor Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Neste momento, ouça essa mensagem importante da Faeste Academia para abençoar a sua vida. Olá, alunos e alunas da Faeste Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da Faeste Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da Faeste e clicar na aba Faeste Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído
na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Subtópico 1. Cuidado com os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, lemos no Antigo Testamento a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo de Israel. E a ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Ou seja, por conta dessa cobiça de Acã, de trazer aquilo que estava amaldiçoado da guerra ali contra Jericó, ele colocou a sua família totalmente em perigo, em risco. E foi o que aconteceu. Ele e sua família foram apedrejados por conta dessa rebeldia e desobediência. Então, cuidado na sua casa, no seu lar, você que é pai, você que é mãe, você que tem um lar, tem filhos. Cuidado com o fingimento, a hipocrisia, a mentira, né, a falsidade. Cuidado para não semear essas coisas no coração dos seus filhos e também do seu cônjuge. Subtópico 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pela mesma hipocrisia e mentira que se acharam no casal Ananias e Safira. Todos nós, né, nenhum cristão é perfeito. Todos nós podemos realmente, né, dar lugar à hipocrisia e à mentira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos 1:25. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar, destruir uma família, um ambiente familiar, né? A hipocrisia é a pessoa finge aquilo que ela não é, né? Ou ela fala aquilo que ela não pratica, né? Então, ela não pratica aquilo que fala. Isso é hipocrisia, falsidade. E no ambiente familiar, os filhos estão observando, os filhos são observadores, vão observando o pai que é crente, o pai que é pregador, o pai que é líder da igreja, ou a mãe que canta, está no ciclo de oração, os filhos estão observando. Por isso que é importante, né, cuidar para que aquilo que a gente está ensinando indiretamente para os nossos filhos. Subtópico 3. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Satanás, ele está agindo 24 horas. Então ele está ali semeando a mentira no meio da família, no meio da igreja, semeando a mentira, a hipocrisia, o fingimento. E até hoje, nesse período pós-moderno que estamos vivendo, nesses tempos de relatividade cultural, até está se pregoando aí que certas coisas, certas ações não são tão mais assim, que isso é coisa antiga, que isso não é mais assim, que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua maneira de ver, etc, etc, etc. E isso não pode, de forma alguma, esse tipo de ideologia humanista, até diabólica, penetrar, né, no ambiente familiar e muito menos, né, no ambiente das igrejas locais. Porque isso aí é uma atividade satânica, para que muitos caiam nos seus enganos, nos seus engodos. Há muitos que permitem que Satanás encha os seus corações para desestabilizar a família.
Por isso cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus 26, 41. Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse aqui é o princípio que todo cristão, toda família cristã precisa seguir: sujeitar-se a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? Colocar-se na dependência de Deus, da palavra de Deus. Seguir apenas aquilo que a palavra de Deus ensina. Procurar conhecer a palavra para saber o que ela ensina sobre as diversas áreas da vida. E seguir o que a Bíblia ensina. Não importa o que se fala aqui ou ali, o que um falso profeta, um falso ensinador, que estão aí nas redes sociais ou até em outras, até nos púlpitos de algumas igrejas, estão ensinando. Você tem que seguir o princípio, o ensinamento genuíno da palavra de Deus. Aí você vai estar se sujeitando a Deus. E com isso, você resiste ao diabo e ele vai fugir de vós. Então, toda aquela semeadura que ele está fazendo, ele vai deixar de fazer, porque você está realmente, assim como Jó, que ele se submeteu a Deus, e Deus deu vitória para ele no final das contas. Estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal da FAEST Academia. Aqui embaixo tem um link para você conhecer os nossos cursos na nossa plataforma de ensino online. E também deixe seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem da palavra de Deus. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com a morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. E o cristão e a família cristã precisa seguir rigorosamente a verdade. E a verdade é Jesus, e a verdade é a palavra de Deus. Não podemos nos desviar dessa observância. Senão, se dermos lugar para a mentira, a hipocrisia, a falsidade, todas essas ervas daninhas que Satanás procura semear, isso vai gerar consequências terríveis para a família e para as igrejas locais. Esse foi o conteúdo dessa lição de número 11. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.